Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo espírita é sobre o livro Palavras de Vida Eterna. E quem irá contribuir com a gente essa noite nesse estudo é o nosso amigo Júnior Alves. E a lição é a 120, nos domínios do bem. Então, bom estudo a todos presentes, aos nossos internautas, e seja muito bem-vindo, Júnior. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria constante sempre poder participar nessas reflexões rotineiras das segundas-feiras, norteando as lições desse livro Palavras de Vida Eterna, que resgata bastante aspectos de comportamentos para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva que nós todos almejamos. Como de praxe, e para fins de contextualidade, nós vamos fazer a leitura da lição para que todos possam se situar da temática proposta por Emmanuel, quando ele intitula Nos Domínios do Bem. Como tradicional, ele sempre busca uma citação evangélica para nortear a sua dissertação. Abre aspas, mas nada que fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo, Cartas a Filemon, e a dissertação. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço, alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria. O espírito é chamado ao livre-arbítrio por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Chegando a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal, de que dispõe para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim, também, o Divino Mestre, para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossas respostas voluntárias, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Muito bem. Vamos então a alguns comentários, algumas reflexões, para instigar a busca da essência ética proposta por Emmanuel. O primeiro caso interessante aqui, para fins de curiosidade, e que tem uma relação direta com a proposta moral, percebemos que Paulo está escrevendo uma carta a Filemon.
Então, a epístola a Filemon, que é ali, se eu não me engano, o 18º do livro do Novo Testamento, da Bíblia, que faz parte do chamado, muito na Igreja Católica, Corpus Paulinum, que é justamente as cartas escritas ou associada a Paulo de Tarso. E Filemon é uma epístola dirigida a um indivíduo específico, que é o Filemon. E qual que é a relação dessa troca? O que tem a ver essa conversa? Cita-se que é um dos escravos de Filemon, chamado Onésio, ele havia fugido, aparentemente, depois de um roubo. E, em uma situação desconhecida, Onésimo, o escravo, conheceu Paulo. E, pelo testemunho dele, acabou se convertendo. Então, Paulo, ele solicita, por modo de cartas, não é isso? Que Filemon receba o seu escravo fugitivo de volta. Não como um servo, mas como um irmão. E aí a gente extrai dois elementos interessantes, notáveis, nessas trocas de cartas. Primeiro, que Paulo não usa da sua autoridade apostólica e não pede a libertação de Onésio. Pelo contrário, ele apela para que Filemon tenha a consciência de perdoar, ainda que ele mantivesse ele em cárcere ou como seu servo. Então, toda a temática dessa troca de cartas com Filemon ficam nessa expectativa consciencial proposta por Paulo a Filemon. Bom, a atitude nobre que nós vamos percorrer será em volta da seguinte frase: meus amigos, atitudes que devemos tomar nos domínios do bem. Tá? Mas antes, vale fazer uma reflexão sobre uma temática muito importante para nós entendermos por que Emmanuel traz essa correlação dos reinos inferiores com a petulância do princípio inteligente ser espírito. Aí nós vamos tentar esclarecer um pouquinho num linguajar mais tradicional. Tá? O que ocorre, não sei se vocês perceberam, porque é uma leitura mais rápida, é que os reinos inferiores, vegetal, mineral, animal, esses princípios inteligentes, eles agem de forma compulsória, ou seja, forçado a executar tarefas fundamentais no cumprimento das leis divinas, contribuindo, mesmo que inconscientemente, para que o espírito, já na condição de ser inteligente da criação, possa exercitar experiências que o levarão a compreender, vamos dizer assim, a razão do seu existir. Vamos desbrulhar isso um pouco mais. Então ficaria assim, um tanto quanto vago, se nós não fizermos uma pequena introdução nesta temática do princípio inteligente e dos seres elementais. Tá? Bom, boa parte dessa fala ou dessa reflexão, ela está embasada em um livro dos Espíritos, que fala da parte da criação, e num livro codificado por Allan Kardec, e num outro livro chamado Evolução em Dois Mundos, nas seletas informações
ditadas por André Luiz e Valdo Vieira, pelas humildes mãos do médium Francisco Cândido Xavier. São propagandas que eu faço para induzi-los à curiosidade e buscar a fonte direta. Mas esse livro, especificamente Evolução em Dois Mundos, no terceiro capítulo, por exemplo, que retrata da evolução do corpo espiritual, onde ele começa, e ele começa a retratar sobre os primórdios da vida, o nascimento do reino vegetal, a formação das algas, o que mais que fala lá? Sobre os artrópodos e os dromatérios, quem estudou biologia sabe o que nós estamos falando, né? Faixas inaugurais da razão. Então é um livro assim, além de ser lido, é um livro que deve ser amplamente estudado, diga-se de passagem, com um dicionário do lado e bons livros de química e biologia. Inclusive, para quem não detém assim, ou para quem detém dificuldades nesses termos mais acadêmicos, há um outro livro que foi escrito, que chama Elucidário de Evolução em Dois Mundos, que é justamente um compilado desses termos técnicos com seus respectivos significados por parágrafos. Desculpa, por capítulo. Então, o capítulo 1 tem um monte de insinuâncias ou termos de biologia, de química. E, o cara foi lá e compilou isso tudo e fez um significado de cada termo, muito interessante, justamente para auxiliar o estudo e a interpretação, de um modo geral. Então, veja, nós estamos aqui num centro espírita com um enfoque na ciência tradicional, buscando aqui conceitos da biologia e da química para tratar de um tema que retrata sobre o bem. Tamanha é a complexidade da doutrina espírita e suas vertentes. Então, vamos lá. Em um livro dos Espíritos, é muito importante esclarecer, tem uma perguntinha, número 23, que Kardec indaga aos Espíritos. Bem tradicional. Que é o Espírito? E diga-se de passagem, a resposta, o princípio inteligente. E se vocês fizerem uma observação mais didática, mais profunda, ele utiliza essa palavra espírito, olha que interessante, com um ezinho minúsculo. Olha como é que é mais complexo do que imagina. O que esse ezinho minúsculo tem a ver? De forma didática, esse ezinho minúsculo de espírito representa que quando tratar na obra Livro dos Espíritos, o espírito, a palavra espírito com E minúsculo, ele está se referindo ao princípio inteligente. Por outro lado, numa perguntinha mais para frente, lá número 76, ele pergunta, como podemos definir os espíritos? Aqui ele já usa o E maiúsculo. Aqui, no sentido de que o espírito já está espírito. Como assim, Júnior? É o princípio inteligente que evoluiu, chegou num patamar que está espírito. Não, agora complicou tudo. Não, vamos complicar. A resposta, né? Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que o espírito são os seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. Bom, então nós temos o espírito e o princípio inteligente. A evolução desse princípio inteligente, ele acontece nas sucessivas e inúmeras passagens pelos reinos da natureza. Chegando ao ápice, quando passa pelo processo de individualização e humanização. Ou seja, ele faz nascer o ser humano. Então, tal culminância, ou tal ponto mais elevado, só é possível se estabelecer com o aparecimento de faixas inaugurais da razão, atingida, vamos dizer, após longas e sucessivas caminhadas de ascensão. Tal fato demonstra, por si, que a evolução
ela é obra do tempo, assinalada por um encadeamento lógico e sublime da criação divina. Bom, nós assim não temos como noção de como e onde acontece a humanização do princípio inteligente ou do princípio espiritual. O que nós temos de informação é que os espíritos orientadores da codificação espírita informam que o indivíduo, ou a individualização, ou a humanização do princípio inteligente, ele ocorre, o que ele fala lá, em uma série de existências que precedem o período em que nós chamamos de humanidade. Então, são existências na quais esse princípio inteligente ele se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e é como se fosse um ensaio para a vida. E, de certo modo, é um trabalho, vamos dizer assim, preparatório, como o da germinação de uma semente. Por efeito do qual esse princípio inteligente, ele sofre uma transformação e se torna espírito. Então ele entra num período de humanização, começando a ter o quê? Consciência do seu futuro. Capacidade de distinguir o bem e o mal. Começa a ter a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que a infância sucede, por exemplo, o período da adolescência. Depois vem a juventude. E finalmente, vamos dizer assim, o da madureza, por analogia. Então, o princípio inteligente, ele se prepara para a humanização, viajando ao longo do tempo e do espaço, desde as formas mais simples às mais complexas. Mas, contudo, é no reino animal que o princípio inteligente ele vai adquirir melhores recursos para a futura formação da espécie humana. Ainda que a sua passagem nos demais reinos lhe ofereceram assim contribuições significativas. Mas o surgimento do reino animal é, de fato, o marco evolutivo extraordinário que traz consigo o aparecimento do instinto, que é fundamental para a futura elaboração do pensamento contínuo e racional do homem, que é manifestado no animal de forma fragmentária, ou seja, descontínua. Tá? Então, na verdade, o instinto, ele não está, assim, vamos dizer, desassociado da inteligência. Porque o instinto é uma espécie de inteligência. Ou seja, vamos dizer assim, é uma inteligência não racional. E ele porque todos os seres, eles provêm dessa necessidade do alimento do instinto. Então, o instinto, ele é assim uma inteligência, vamos dizer assim, rudimentar, que traça ou impulsiona a evolução como um todo. Tá? Bom, e nessa seara de evolução, nós temos então os chamados seres elementais, do quais de forma bem superficial, nós podemos assim resumir, tá? Seres elementais são seres assim singulares. O que é isso? Distintos, únicos, contudo multiformes, ou seja, de aspectos diversos. São também individuais, sempre presentes em todas as atividades da natureza.
além do plano físico, óbvio, né? Então são seres que são veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais, tá? Eles são encontrados em todas as partes da superfície da Terra, na atmosfera, na água, nas profundidades da crosta, juntos ao elemento ígneo, né, do fogo, junto ao núcleo. São invisíveis aos olhos humanos. Executam incansavelmente um trabalho imenso nos mais variados aspectos no reino da natureza, junto ao mineral, ao vegetal, ao reino animal e ao reino hominal também. Tá? Então, por características, são compulsórios, ou seja, agem sem direito de escolha. São os agentes inferiores da natureza. Muito importante. Bom, assim, eles têm como tarefa construir, como o próprio Emmanuel disse aqui, e ele dá exemplo, que as pedras são utilizadas como alicerces, os vegetais, de forma que a madeira é extraída das árvores, transformam em vigas de sustentação, que em muitos casos são arrastados e transportados por animais, que, através de seus sofrimentos e submissão, colaboram para que nós, os seres humanos, tenhamos condições melhores para progredir. Então, exemplos de atuação, de como esse princípio inteligente atua em reinos inferiores, né? Bom, feito esse ensaio teórico de evolução, de princípio inteligente, do que é o espírito, é um estágio evolutivo do princípio inteligente, nós vamos adentrar então a essência ética proposta na mensagem de hoje, né? Só o bem constrói de tal forma espontaneamente. A tarefa, vamos dizer assim, primordial do espírito é então construir o seu próprio destino, que tem por objeto principal a perfeição moral. E é neste mundo que, vamos dizer assim, as benditas oportunidades acontecem para que a gente possa ter experiências para a gente o quê? Corrigir esses equívocos, retificar as rotas. Mas isso só vai acontecer se a gente gerar esse estado de consciência de saber quem esse espírito é e para onde ele vai. Olha a importância de todo o tratado histórico do princípio inteligente, culminando o estado de consciência, para saber ter a consciência ativa de se perceber. Então, essa conscientização somente acontecerá se ele perceber quais são as suas imperfeições, inclusive morais, e dar um passo adiante. Quais são as suas origens e causas, enquanto imperfeições? E daí ele vai começar a perceber que elas não estão em discordância, sim ou não, com as leis divinas. E como consequência, se estiver em discordância, qual que é o resultado prático? Dor, sofrimento. Porque o estado de consciência, ele tem
um caminho a seguir. Como assim? Porque quem não vai pelo amor, acaba indo pela dor. Né? Então, para se perceber como espírito, é necessário que a gente realize o que nós chamamos de autoanálise, de autoconhecimento. Aí nós vamos partir para circunstâncias mais práticas, né? Que é o ato de refletir, de se meditar. Para quê? Para a gente começar a descobrir quais são as nossas imperfeições. Quais são as nossas imperfeições morais que às vezes nos fazem prisioneiro àquela circunstância de inferioridade que nos bloqueia, que nos impede de evoluir. Então, a lei de Deus, ela é a lei do amor. E é só por ela que a gente pode exercitar e através um do outro, do próximo, naquela perspectiva de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse nos feito. Por isso que Emmanuel recomenda, reflete, não diz aqui? Reflete. Pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem, amplamente, como ele diz, ilimitadamente, constantemente. A chamada de atenção, ou a injeção de ânimo, é para que todo esse ensaio teórico não fique só no mundo das ideias. O sentido essencial é que a protuberância do conhecimento possa gerar o estado de consciência que acuse, opa, estou indo na direção errada. Essa é a resposta do momento evolutivo que cada um já tem como patrimônio. Na medida em que o bloqueio consciencial, olha que interessante, já não é mais pelo instinto, mas sim pela razão lógica do bem viver, dos princípios éticos, da essência moral que cada um já tem internalizado em você. Por isso, sempre é tempo de mudança. Não desanime. Projete o futuro como se fosse o último dia e viva o presente como se fosse o agora. Os tempos são chegados para nos exprimir, em termos de provações, as realidades de turbulências que nós mesmos suscitamos como oportunidades de crescimento. Nós não estamos reencarnados neste momento em que o planeta Terra se estagia por acaso. Inclusive, as circunstâncias morais que refletem o planeta Terra são reflexos dos comportamentos de tomadas de decisões que cada um emerge a partir da sua vontade. Então, por fim, a consciência, ou a tomada de consciência é o seguinte: vamos nos libertar dessas amarras. Que nós possamos ser essa constância de evolução. Sobretudo,
que possamos estar e participar, inclusive, dessa essência de sermos co-criadores em plano maior. Porque a ideia não é só viver, não é só sobreviver. A ideia é compartilhar, trocar, amar, servir, reafirmar os compromissos, buscar os sentidos que norteiam a vida e, sobretudo, projetar aquilo que nós esperamos como o melhor para mim, para minha esposa, para meus pais, para minha mãe, para meus filhos, para os parentes, como se fosse ou como é a família universal, dentro daqueles propósitos de fraternidade, de universalidade, dos princípios norteadores do homem de bem. Bom, essa é a reflexão de hoje nos domínios do bem, para que a gente possa refletir sobre em que estágio, em que fase, em que lugar estamos dentro dessa narrativa. Como eu posso colaborar, como eu posso melhorar, como eu posso servir, como eu posso ser útil e como eu posso buscar a minha essência ética para buscar a minha perfeição moral. Espontaneamente, nos domínios do bem.